Nação Rubro-Negra, vamos ver as melhores reações. Cara, vergonha o que o Brasil apresentou no primeiro jogo, Marrocos 1, Brasil 1. Vamos ver as reações. Imprensa está metendo a porrada nos jogadores brasileiros e sempre com aquela... Os antes com aquela narrativa de que os jogadores do Flamengo não servem, não prestam para a seleção. Meu irmão, é cada clubismo que a gente vê nessa rede social que é inacreditável. De um lado, a imprensa bairrista, imprensa paulista, imprensa de antes de rivais tentando massacrar os jogadores do Flamengo. Do outro, a imprensa flamenguista tentando ao menos ser coerente e defender os mesmos jogadores. Debate pegou fogo ao longo aí do dia deste domingo. Vamos dar uma olhadinha, todos que elas estão na descrição. Se liguem no canal que o vídeo está maneiraço. Eu não fiquei surpreso porque a partir do momento em que o técnico da seleção brasileira, na entrevista coletiva de ontem, abriu claramente a possibilidade para que a seleção brasileira tivesse menos ideias no jogo de hoje, tivesse menos iniciativa, tivesse menos clareza, porque essa é a tradução para o que o Ancelotti disse em português, né? Mas em termos futebolísticos, digamos assim, quando ele abre a porta para a seleção brasileira esperar Marrocos, jogar com inteligência eventualmente no espaço, ele deixa claro que na cabeça dele a seleção brasileira não tinha condições de se impor no jogo de hoje. Então eu não fiquei surpreso, eu fiquei pior do que surpreso. Eu fiquei absolutamente aterrorizado. Eu considero a primeira meia hora do jogo os piores 30 minutos da seleção brasileira numa Copa do Mundo desde aquela tarde fatídica em Belo Horizonte, que muita gente prefere não lembrar, mas eu acho que precisa ficar sempre marcada. O futebol nem sempre acompanha esse tipo de desequilíbrio com reflexo no resultado. E de fato, como o Birner, acho que foi o Birner que pontuou, o Alisson não fez nenhum milagre, o Brasil não levou 3 bolas na trave, etc. Não, de fato não. Mas a superioridade em campo e a maneira como a seleção brasileira mostrou-se mais do que receosa em determinados momentos, talvez com medo mesmo, me deixaram assustado. Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Casimiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá, vai tomar a dancinha do Paquetá. Vai se fuder a dancinha do Paquetá. Joga porra nenhuma. Ibanhas, Igor Thiago, não. Vamos mudar. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. Vamos... A verdade é que essa nossa seleção brasileira é muito ruim. E o trabalho do Carlo Ancelotti deixa muito a desejar. Ele seria muito mais criticado pela mídia em maneira geral se ele fosse brasileiro. Mas como ele é italiano e já comandou o Real Madrid, existe uma boa vontade de boa parte dos jornalistas e não criticar quando ele precisa ser criticado. Primeiro, nosso meio-campo hoje foi uma verdadeira desgraça, um fracasso total. Casimiro parece que está obeso. Bruno Guimarães e Paquetá parecia que comeram uma feijoada antes do jogo. O Ibanez então estava perdido, completamente perdido, errando bote em praticamente toda jogada. O Alisson, pessoal, eu senti que ele está fora de ritmo. E dá para entender, porque ele ficou muito tempo parado antes da Copa. O Rafinha, não entendo como ele tem cadeira cativa na seleção brasileira, sendo que ele não aparece. Ele é um fantasma dentro de campo. O Igor Thiago é uma parede forte. A bola bate e volta. Podendo colocar o Endrick, que é um jogador muito mais criativo e que dá muito mais opção para o atacante, consegue se mover, consegue criar jogada, não, ele prefere colocar o Igor Thiago. De coisa boa nesse jogo que a gente pode tirar, acredito que é só a participação do Vinícius Júnior, que de fato fez um bom jogo
fez um golaço no primeiro tempo, mas o resto é muito complicado. Talvez a entrada do Fabinho, que deu uma equilibrada no jogo, mas o resto é uma seleção sem identidade, sem cara, sem personalidade. O que é o pior para uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. Eu fico muito triste e muito desiludido com o que vai acontecer no Brasil daqui a algumas rodadas. Enfim, é só um desabafo. Empatamos com Marrocos! Que orgulho de vocês! Vocês tomaram um sufoco no fim, mas o que importa é que vocês conseguiram segurar um empate heróico contra uma seleção que é a favorita para ser campeã. E que empate com sabor de vitória! Vocês dão tanto orgulho para a torcida brasileira. Muito obrigada por essa alegria de hoje. Sim, colocar o Endrick? Pra quê? Colocar o Ryan? Não precisa. Os nossos craques já estão em campo aqui, ó. E sempre jogam muito. E hoje foi só alegria. Que orgulho dessa seleção. E na hora da gente criticar o Vinícius, ninguém foge de criticar o Vinícius. O Vinícius nunca foi, na seleção, o jogador melhor do mundo que ele é no Real Madrid. E o Rafinha foi? Não. O Rafinha já foi na seleção na era Barcelona, na era que ele jogava no Leeds, na era que ele jogava no Leeds, ele fez ótimas partidas. Perfeito. Desde que ele virou um jogador de top mundial no Barcelona, o Rafinha já jogou assim na seleção brasileira. E a gente desce o cacete no Vini. Mas tem uma diferença. E passa, e alivia pro Rafinha, A verdade é essa. Não, A gente aqui investiu o tempo do programa pra falar coisas que o Vinícius precisa melhorar, precisou melhorar nesse jogo. E a gente não fala do Rafinha. O Rafinha ter terminado esse jogo é uma aberração. Então, assim, acho que a gente deveria trazer um peso maior. Porque o Vinícius foi segundo de bola de ouro e ganhou um FIFA The Best. O Rafinha foi quinto de bola de ouro, mas merecia ter sido segundo ou terceiro. E a gente não cobra. O Rafinha na seleção brasileira, nunca, pelo menos desde que ele tá no Barcelona, ele não é sombra do jogador do Barcelona. E a gente meio que prefere virar o canhão pro Vinícius, que merece ser criticado. Todos nós merecemos ser criticados, inclusive nós jornalistas. Vocês estão vendo o que o Paquetá tá fazendo, né? Reparem o Paquetá durante o jogo. Absurdo que tá fazendo o Paquetá. É passe errado. Ele tá na posição de volante, ele perde bola. Na hora de sair, tirar a bola da área do Brasil, de ir pra frente, ele devolve no pé do cara. Pelo amor de Deus, cara. Quem foi o maluco que levou Paquetá pra Copa do Mundo, irmão? Mas eu vou falar de um nome, sei que eu vou desagradar muita gente, porque hoje tem fã-clube de jogador, mas a atuação do Paquetá, pra mim o Paquetá foi o pior em campo. Desconectado com o jogo. Foi uma das piores atuações de meio-campistas que eu já vi em Copa do Mundo. Ainda mais com a camisa da seleção brasileira. Se a gente pega as Copas recentes, 2006, jogadores que fizeram função parecida com a do Paquetá, Zé Roberto, 2010, Elano, 2014, até o Oscar que se salvou ali no 7-1, eu não vi nenhum jogador apresentar um nível tão baixo de atuação como o do Paquetá. Quando precisava segurar a bola, ele tentava acelerar. Quando era para verticalizar e achar um passe, ele tentava cadenciar porque não conseguiu. Muita gente vai falar, pô, no final do primeiro tempo ele deu um voleio, quase marca um golaço, mas a atuação de um meio-campista que não consegue acertar passe e é engolido pelo meio-campo de Marrocos, né, para mim passou muito também por essa baixa atuação do Paquetá, que foi a sacada do Ancelotti para encorpar o meio. E mal, Edu, eu não tô aqui também para crucificar jogador, pegar vilão. O jogador ao longo da Copa pode recuperar, pegar confiança de novo. Sim. Mas no caso do Paquetá, não tem nessa história de sentiu ali a estreia de Copa. É a segunda já jogou, Copa do Paquetá. A maioria ali era a terceira e segunda. Isso aí, rapaziada, finalizando mais um vídeo, cara, é impressionante como essa imprensa força a barra para criticar o Flamengo, né? E ainda dizem que somos terraplanistas, assim como a coitada da Leila fala que o flamenguista só pensa em como não pensar, como não achar que isso é inveja, que isso é realmente algo para alfinetar o Flamengo, algo para diminuir a instituição Flamengo, porque são argumentos extremamente rasos e agora começou essa perseguição contra o Paquetá na seleção. Parece que o resto da seleção tá todo mundo jogando um futebol maravilhoso e o Paquetá tá uma merda. Está de sacanagem. Comente o que vocês acharam do vídeo, acharam do conteúdo, se inscreve. Tivemos até a opinião da Giovana, a Giovana Tunes, ela vascaína, sofredora. Trago muitos vídeos dela aqui no canal, ela comentando sobre esse jogo da seleção. Fiquem com Deus, até a próxima. E isso aqui, meu irmão, isso aqui é Brasil, mas isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras.